Bom, nós vamos conversarmos com o estudante da Universidade Federal, o Maurício, de Engenharia Elétrica. E ele está visitando esta exposição temática do jornal Correio do Povo, Viajante do Tempo, e ele destacou alguns extratos de propagandas editadas nas páginas dos jornais, entre elas uma do ano de 1944, que trata do posto Rubini na Avenida Marechal Deodoro. Bom, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Desculpe, eu estou meio gripado, mas eu achei interessante. Primeiro, a exposição é magnífica, porque através dessas reportagens a gente retorna ao passado. Reportagens não, me desculpe, dessas propagandas. E por incrível que pareça, uma das melhores formas de descobrir como se comportava a sociedade é através das propagandas da época, que nesse caso, devido à data também, era principalmente feita nos jornais. Então eu achei interessante aqui, eu sou mais atento a questões técnicas, que essa propaganda de 44, ela fala assim, do posto Rubini Limitada, e ela diz em letras grandes que eles têm carvão e lenha para gasogênio. A data é 1944, muita gente não conhece, mas gasogênio era um sistema, um equipamento que as pessoas adaptavam aos veículos, motores da época, devido à falta de combustível à base de petróleo, devido à falta de gasolina, porque em 1944 o Brasil estava em guerra com os países do eixo. E o governo Getúlio Vargas, como a gasolina só era acessível a viaturas oficiais, incentivou o uso desse tal gasogênio. Gasogênio é o nome que os brasileiros davam, o nome correto é gás de síntese, e foi um sistema inventado por um francês em 1920, o nome dele era Georges Imbert. E no que consistia? Eram duas câmaras, dois tambores que você colocava atrás do veículo normalmente, e ali dentro você punha ou carvão ou lenha. E esse material ele era queimado com baixo teor de oxigênio. Isso liberava, entre outros gases, metano e também CO2. Esses gases passavam por um refrigerador e eram injetados no carburador do carro. O carro funcionava, perdia, digamos assim, 60% a 70% da potência, mas andava, e era isso que interessava. Era a única alternativa, ou você usava esse tipo de combustível, ou você deixava o veículo em casa ou usava animais. Né? Então veja que interessante, é algo que eu já havia ouvido falar, comentado com pessoas da época, que viveram esse tempo de recessão, de falta de combustíveis, e visualizando aí a gente vê que o posto Rubini na época fornecia esse material para combustíveis. Né? Então, uma das principais, das mais interessantes que eu achei foi essa, dentre outras. Que bacana, exatamente, e era aqui próximo à prefeitura de Jaraguá, aqui no centro, aqui na Marechal. Era bem no centro? Isso, bem no centro. Então tá certo, Maurício, eu agradeço a sua contribuição. Obrigado.